Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flores falando. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Eu estou com o André e com a Letícia, atletas e seguidores da dieta low carb. Eles são autores do canal do YouTube chamado Atletas Low Carb. Por isso, eles são especialistas na dieta low carb para atletas. Muita gente não sabe ou tem dúvidas sobre a dieta low carb para esportistas, então eu pretendo abordar essa questão com eles para ajudar a esclarecer mais toda essa questão para os ouvintes, se comer carboidrato ou não, se comer carboidrato na hora de treinar ou só na hora das provas, enfim, vamos conversar bastante. Então vamos lá, conta um pouco sobre a sua história, começando pelo André. Como foi sua descoberta da low carb, se eu perdi peso ou não, como foi essa jornada aí, quantos quilos emagreceu, enfim, conta tudo. Caio, minha jornada com a comida de verdade começou em 2013, tá? Eu nunca tive problema com sobrepeso, sempre pratiquei atividade física e sempre tive o peso normal. Até que mudança de hábitos alimentares transformou minha vida. Conheci minha esposa, essa história de pedir comida, sair para comer, vai para o cinema, vai para um rodízio de pizza, clone de hambúrguer. Então, ao longo de anos, eu acabei ganhando mais de 30 quilos. Então, em 2012, eu fui pai. Minha filha nasceu. Em dezembro de 2012, eu saí para comprar roupas para a festa de fim de ano. Em 3 lojas que eu fui, o maior número de calças não cabia em mim. E o ano que eu me tornei pai, minha vida está desandando. Então, eu decidi mudar, tá? Em janeiro de 2013, eu acordei e falei para minha esposa, Cíntia, é hoje. Ela, hoje o quê? Hoje que eu vou mudar. E a partir dali, eu comecei a comer comida de verdade. Não sabia nada de conceito de low carb, de paleo, de cetogênica, nada. Mas a primeira mudança que eu fiz foi evitar açúcares e farinhas. Tá? Então, era muito legumes, verduras e carnes, enfim, era comida de verdade. Em março de 2013, eu comecei a correr, pela praticidade. Eu posso caminhar a qualquer hora, a qualquer momento, sem gastar dinheiro, enfim. E me identifiquei com a corrida. Então, no primeiro semestre de 2013, emagreci 30 quilos. Em 2014, corri minha primeira maratona. Em 2015, eu conheci a low carb e cheguei no blog do Souto, foi a porta de entrada e a partir daí cara, esse negócio é maravilhoso. Só que eu tinha medo em relação com a prática esportiva e com low carb, porque até então eu achava que eu precisava comer muito carboidrato eu já corria maratonas e ultramaratonas, então eu tinha medo. Porra, será que se eu diminuir o consumo de carboidratos vai comprometer em alguma coisa na performance? Eu vou resumir depois o que aconteceu, tá? Depois da low carb, eu conquistei meus melhores tempos na maratona, 2 maratonas abaixo de 3 horas, 2 horas e 55 em Boston, 2 horas e 59 no Rio. Fui campeão da ultramaratona em dupla, de 100 km, eu corri 50, minha dupla correu 50 em 2017. E esse ano eu corri os 100 km do frio pela terceira vez, só que esse ano eu fui o campeão da prova. Fui o campeão e bati o recorde da prova, baixando em 24 minutos aos 100 km do frio. Então, isso depois da abordagem low carb. A recuperação incrível, a concentração, a disposição, a gente tem uma sensação que a energia não vai acabar nunca. Então é fantástico. Aí a partir daí veio esse trabalho de poder propagar realmente e disseminar para o maior número de pessoas possível que, cara, low carb funciona, seja para atividade física ou não. Se você é atleta de alto rendimento ou não, você pode extrair grandes benefícios após se adaptar com essa abordagem. Realmente é um atleta low carb. Fez 3 hipermaratonas, qual é o nome da maratona? Ultramaratonas. Ultramaratona. Fez Ironman também? Ainda não. Eu acho que Ironman é coisa de louco, cara. Tem que ter muito tempo. Muito tempo para treinar. Acho que ultramaratona é coisa de louco também. Mas aí você fez 3 maratonas também, foi isso? Enfim. Não, maratonas, são 15 maratonas, 42 quilômetros, 3 ultramaratonas de 100 quilômetros e 2 de 50 quilômetros. Entendi. 2 de 50 quilômetros, 15 maratonas e 3 ultramaratonas. Nossa, que repertório, hein, de provas. Impressionante. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, beleza, você falou que começou comendo comida de verdade, assim, mas tinha medo de cortar os carboidratos totalmente. Quando foi exatamente o momento que você se ligou, que você teve uma epifânia, né? Aquele aha moment, que você falou, agora eu tenho confiança, eu tenho certeza que posso fazer uma prova low carb. Então, você não só treinou a prova, treinou para a prova,
sem comer carboidratos ou comendo muito pouco, uma dieta cetogênica, como você também realizou essas provas mais recentes sem carboidrato. Então, conta aí para o pessoal um pouco dessa experiência aí, esse momento da virada. Ao longo dessa jornada de emagrecimento e corrida, eu venho fazendo também palestras, e o tema da palestra que eu falo é desafios, porque ao longo dessa jornada eu vim me desafiando. Corri 10 km, 21 km, a maratona, outra maratona. Então, no final de 2015, eu tinha corrido já minha primeira ultramaratona, e o meu desafio de correr 2016, o objetivo era conquistar o índice para a maratona de Boston. Eu não sei se você conhece, mas para quem está chegando no canal, que corre maratona sabe, né? Que Boston é a maratona mais desejada do planeta e a mais difícil de entrar, porque não é só se inscrever, você precisa conquistar um índice. Então, tem as faixas etárias, você precisa conquistar um índice, uma maratona reconhecida e se habilitar para poder inscrever. E mesmo assim, não é garantida a sua inscrição. Então, meu objetivo era conquistar o índice para a maratona de Boston em 2016. E eu conheci a Low Carb em 2015. Então, eu estava com medo. Porra, será que isso vai funcionar ou não? Em 2016, eu tinha a maratona da Disney. Tá? Então, eu tinha um mês e pouco aí para treinar. E aí, eu senti na pele o processo de adaptação. Né? Apesar de comer mais comida de verdade, eu consumia uma quantidade de carboidratos maior. Então, mesmo consumindo quantidade de carboidratos maior numa dieta baseada em comida de verdade, eu senti um pouco o processo de adaptação. Durante cerca de 2 semanas e meia, 3 semanas, eu senti peso nas pernas, a fraqueza para correr, mas eu persisti e corri a maratona da Disney, mas não consegui o índice porque eu tropecei na prova, torci o tornozelo no começo, mas corri bem. Cara, em fevereiro já estava melhorando meus tempos, tá? Tava fazendo meus treinos bem mais rápidos, treinando em jejum, tinha medo de correr em jejum, mas com a maior saciedade, e eu vi, né, que a gente se prende às crenças limitantes que a gente tem, acha que precisa comer antes e logo imediatamente após, e isso não é verdade. Então, comecei a treinar em jejum e vi o quanto era incrível estar adaptado a treinar em jejum. Em junho de 2016, eu corri a maratona de Porto Alegre em jejum e conquistei o índice para a maratona de Boston. E nessa prova eu também caí, me arranhei todo no começo, mas fiz o meu melhor tempo em maratona naquela época. Sem consumir nenhum gel de carboidratos na maratona de Porto Alegre, terminei em 3 horas e 4, eu precisava terminar abaixo de 3 horas e 10. Então, 2016, o primeiro semestre de 2016 foi o período que eu senti na pele, de fato, o processo de adaptação e de evolução ao estar adaptado a uma abordagem low carb na maratona. Então, é incrível como o corpo vai evoluindo. A gente hoje tem estudos que mostram, né, que quanto mais está adaptado, o corpo, os estoques de glicogênio, mesmo que você não consuma carboidrato, ele vai aumentando, voltando ao normal, e é o famoso processo da gliconeogênese. Se você comer carboidrato, vai repor glicogênio, mas não precisa comer carboidrato. Isso atrapalha um pouco a oxidação da gordura. Então, estar certo adaptado é fantástico, independente da abordagem esportiva, do esporte que você pratica. Então, no meu caso, maratona, correr em cetose, adaptada a cetogênica, foi fantástico. Legal, maravilha. Então, foi mais ou menos 2016, você começou a correr sem carboidrato, passou também a correr em jejum, enfim, foi desafiando esses paradigmas modernos de que é preciso de carboidrato, porque como você falou, o corpo, ele reabastece naturalmente as reservas de glicogênio quando você se torna cetoadaptado e passa a comer uma dieta plena em gorduras e proteínas também. Mas aí o consumo proteico é muito importante também para manter essas reservas de glicogênio do fígado e do músculo estabilizadas. Então, muito legal, parabéns. Eu acho que você fez um tempo excelente em todas as maratonas, 3 horas e 4, 2 horas e 50, enfim, são tempos excelentes. E agora vamos para a Letícia, que ela já está presente novamente conosco. Então, me conta aí o que mais te encantou nesse estilo de vida, qual é o exercício que você está fazendo no momento. Você havia falado para mim, contado para a gente outra vez, que já está começando a correr, está desenvolvendo essa paixão também. Então, conta para o pessoal sobre a sua dieta e sobre suas práticas de exercício atualmente. Bom, né, vamos começar de onde que surgiu a minha vida, como que a low carb surgiu na minha vida, né? Eu tenho formação, né, em nutrição há 14 anos e nem sempre foi com low carb, né? As faculdades não dá essa base pra gente. Na verdade, né, eu estava até fazendo umas contas ontem. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, isso é 18 anos atrás, né? Na época que eu entrei na faculdade. Então, se eu tenho 14 anos de formação, quando eu entrei, era 18 anos atrás.
E não se fala, né? Não se falava, não se falou em dieta low carb na época da faculdade. O máximo que se fala de uma cetogênica para epilepsia, mas é uma coisa que passa muito rápido e que na época era assim, tem que aumentar o consumo de gordura, mas independente se era gordura boa ou ruim, né? Então a gente acabava aprendendo assim muito rapidamente e não se falava muito sobre isso. E eu me formei, sempre fui atuar com clínica, né? Estudei muito sobre esporte, né? Acabei me especializando nessa parte de esporte, mas eu comecei a ter um ganho de peso também. E era uma coisa meio contraditória, porque como é que uma nutricionista, né, que comia de 3 em 3 horas e que praticava corrida, musculação, fazia pilates, começou a ter ganho de peso? Obviamente que também vieram algumas questões de compulsão alimentar, né, por uma série de problemas. Eu cheguei a ter depressão pós-parto, enfim, também teve todo esse trabalho, esse problema psicológico, né, em que muitas mulheres também passam por conta, né, de um monte de situações. E eu cheguei numa obesidade, num grau assim, né, no início da obesidade, mas eu cheguei na obesidade, eu tenho 1,53 m de altura e estava quase 80 quilos, então eu estava bem acima do meu peso. E eu falei assim, não é possível, né? Tem que ter alguma coisa que tá errada, né? E foi nessa época, né, uns 5 anos atrás, que eu acabei desistindo da profissão e eu fui trabalhar, né, em outra área. E nesse lugar que eu fui trabalhar, eu fui apresentada para low carb pela minha chefe, que não tinha nada a ver com low carb, ela não era nutricionista, não era nada, era da área administrativa. E ela me apresentou e falou assim, tem um blog muito bom que você pode ler, né, o do Dr. Souto. Na hora, a primeira coisa que a gente fala enquanto profissional é que isso é coisa da moda, né? Isso aí vai matar do coração, você vai morrer. Ela falou assim, não, faz sentido, Letícia, né? Dá uma olhada lá. Assim, na hora eu não olhei muito, mas eu comecei a ver resultado nela, porque ela começou a ter um emagrecimento muito efetivo, e eu falei, gente, não é possível, né? Eu tá comendo, ela levava torresmo, levava um monte de coisa para trabalho. Eu falei, gente, essa mulher tá emagrecendo, né? Tem alguma coisa errada, eu tô fazendo alguma coisa muito errada, porque na época eu levava aqueles pacotinhos de bolachinha fit, né? Barrinhas de cereal. E aí ela falou assim, não, olha lá no blog do Souto. E aí foi quando eu olhei, né? Eu comecei a ler e aquilo ali foi fazendo muito sentido para mim. E foi fazendo sentido. E eu falei, bom, vou colocar isso em prática, né? Tá dando certo com ela e, enfim, tá falando aqui, ele tá me dando muitos artigos, né? Vou colocar isso em prática. E na época foi muito rápido, eu emagreci 20 quilos em 4 meses, foi muito rápido. Eu fui bem radical mesmo na época, eu fiz tudo bem certinho, porque eu queria resultado. E aí, né, eu cheguei de novo no meu peso que eu tinha anos, na época, né, que eu comecei, há 18 anos atrás, né, eu cheguei no meu peso que eu tinha com 18 anos, né, 20 anos. E eu fiquei muito feliz, porque eu não conseguia mais, né? Até nas dietas convencionais, eu até chegava a ter uma perda de peso, mas depois eu retornava aquele peso, né? E voltei a trabalhar como nutricionista. Nessa época, ainda errava um pouco nas questões da alimentação, porque a gente tinha que... É um estudo constante, né? Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. Então, eu ia muito pelas redes sociais, pelo blog do Souto, pelas pessoas que eu acompanhava, né, os profissionais que eu acompanhava, para entender o que era realmente essa dieta diferente que não se fala, né, não se falava em faculdades, não se tinha cursos, não se tinha nada. E até que eu achei, né, alguns congressos, né, eu participei de todos os Tribo Forte, porque eu precisava entender como é que funcionava aquilo.
Enfim, e comecei retomei a minha profissão, né? As pessoas começaram eu moro numa cidade pequena, então todo mundo me conhecia e me viu, né? Nossa, como você emagreceu rápido, o que aconteceu? E eu comecei a atuar de novo. E nisso apareceu, né, um ultramaratonista da minha cidade para que eu atendesse, né? E eu falei, gente, e agora? Porque a gente vê que emagrece, né? A gente sabe que você tem uma perda de peso, você melhora os marcadores, né? Você melhora diabetes, você tem uma melhora geral na saúde. Mas e esse cara que é ultramaratonista? Será que eu posso aplicar isso para ele? Porque será que ele vai precisar de energia, né? Será que vai precisar de carboidrato para poder fazer uma prova de ultramaratona? E aí eu comecei as minhas pesquisas, né? E achei muitos artigos, mas eu fiquei sempre com o pé atrás, porque eu falei, tá, e quem faz esse trem? Quem faz esse negócio? Porque tá, tem nos artigos, eu achei literatura, mas agora eu preciso de um atleta para que me dê segurança, né? E também me ajude nessa condução. E aí eu encontrei o André nas redes sociais, e ali a gente começou a trocar, né, as figurinhas e conversar muito sobre alimentação de low carb no esporte. E assim, eu comecei a aplicar nele, né, nesse ultramaratonista, e também nos outros atletas que me procuravam. Obviamente que no início a gente vai muito né, a gente vai errando, vai acertando, porque também não se tem muito profissional que atua com low carb no esporte. E os que têm, às vezes, que falam de low carb, às vezes não se sentem muito seguros para poder aplicar essa estratégia para o esporte, né? E ali foi tentativa e erro, foi lendo artigo, foi conversando com o André, foi conhecendo outros atletas que faziam, né, a abordagem da alimentação para o esporte, que a gente se juntou e começamos a fazer esse trabalho que a gente faz hoje, que é o Atletas Low Carb, que é o nosso filho, né, André? Né? Tá bacana. Já tem um ano, né, de trabalho e isso tem dado, né, uma satisfação e a gente tem ficado muito feliz com isso. Mas essa é a minha história, né? Hoje eu corro, sou corredora. A distância maior que eu fiz foi 21, né, 21 quilômetros. E agora eu tô querendo fazer o triatlon, né? Tô começando a treinar para fazer triatlon, mas assim, mais no sentido de conhecer o esporte, de saber o que um triatleta passa, né? A gente que trabalha com o esporte, a gente precisa também saber o que o atleta passa, né? Não só nas questões alimentares, até para que a gente possa saber qual a melhor estratégia naquele momento, porque existem momentos que o atleta não pode parar para comer, né? Então, o que acontece com ele, eu preciso saber passar, né, na vida para poder fazer. E como eu tenho atuado com bastante triatletas, hoje eu atuo também não só com triatletas, assim, de curtas distâncias, mas com atletas de Ironman, Ultraman. Então, é uma coisa que a gente precisa entender e todos eles com essa abordagem low carb cetogênica. Então, é essa minha trajetória, né, de 5 anos até chegar aqui e com a certeza absoluta que a alimentação low carb, ela é literalmente para todos. Não é todos que precisam fazer, mas quem quer fazer, pode fazer tranquilamente, que é só ajustar e fazendo os ajustes que dá super certo em qualquer situação. Seja criança, seja gestante, seja atleta, seja idosos. É só ajustar que dá para fazer uma alimentação com muita qualidade e que realmente o foco é na saúde. Legal. Gostei de ver. Você trouxe vários pontos interessantes à tona, falou que fez a meia maratona, falou que já começou a faculdade uns 18 anos atrás, mais ou menos isso. 18 anos. E acho que por um tempo se desanimou, parou de trabalhar com isso e por acaso uma empresa conheceu uma pessoa que se low carb através do site Dr. Souto
chamou a atenção para esse novo estilo de vida aí, que até então não se falava muito nas faculdades. Eu sei como nutricionista eu sei também. A low carb é pouco mencionada, mas digo que atualmente, aos poucos, mesmo no cronograma das matérias da faculdade, a low carb está aos poucos sendo abordada. Mas no caso de tratamentos de diabetes, mas eles não aceitam totalmente a low carb reduzida totalmente de carboidratos, mais como uma redução de carboidratos, né? Mais como uma dieta de baixo índice glicêmico, né? Mesmo não sendo suficiente para diabéticos. A maioria das vezes os diabéticos precisam realmente cortar os carboidratos. Então você trouxe à tona pontos muito interessantes e eu concordo com você, ainda tem muito chão pela frente. Tem. Acho a Atkins é abordada como bastante, né? A low carb é muito abordada nas faculdades como a dieta Atkins, mas de uma maneira pejorativa. Então, é um processo longo, né? A gente vive na era medieval ainda da nutrição no Brasil e aos poucos as coisas vão mudando, né? De acordo com o Google Trends, as estatísticas do Google, a dieta low carb começou a ser a dieta favorita, mais pesquisada no Google, não necessariamente a favorita, mas a mais pesquisada a partir de 2015, 2016. Então, as coisas estão mudando, os ventos estão mudando e a low carb chegou para ficar. E assim, é só um ponto que eu acho importante a gente mencionar nessas questões das instituições, é que eu vejo que a low carb, ela vai vir, né, de baixo para cima. Eu falo que existe uma pirâmide, né? Então, ou seja, antigamente, né, porque hoje com essa questão toda da tecnologia, as pessoas estão tendo informações, elas têm informações de artigos que antes só nós como profissionais tínhamos e hoje a gente vê que qualquer pessoa tem essa informação muito fácil. Então, antes as coisas sempre vinham de cima para baixo. Então, era ali o conselho que passava para as instituições e que passava para os profissionais e que passava para os pacientes. Hoje, os pacientes estão trazendo à tona isso, né, para os consultórios. Então, muitas vezes, eu acho que o profissional, ele precisa ter uma certa humildade, porque tem coisas que eu não sei. E às vezes o paciente me chega com um artigo, me chega com uma coisa nova, e a gente precisa olhar esse artigo para ver se realmente faz sentido, se não faz. Porque muitas vezes não vai vir de cima para baixo, vai vir de baixo para cima. E nós, profissionais, temos que estar preparados para isso, porque a informação está vindo muito rápido. E eu acho que a mudança que a gente precisa na saúde, ela realmente vai vir de quem realmente precisa, que são as pessoas que têm diabetes, que são as pessoas que têm pressão alta, que têm síndrome metabólica, que estão buscando, porque ninguém aguenta mais tomar essa batelada de remédio, que é um remédio para melhorar uma coisa, que é para melhorar outra coisa, e fica aquele negócio, acaba tomando 10 medicamentos, né? Tratando sintoma, né? Sem tratar a causa. Tratando o sintoma, sem tratar realmente a causa, né? Sem tratar a raiz do problema. Então, eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas com isso. Óbvio que é uma coisa bem complexa da gente falar, porque tem muitas coisas políticas, econômicas envolvidas nisso, mas se nós tivermos, né, se a gente conseguir mudar apenas uma pessoa, né, cada um que escutar, conseguir mudar uma pessoa, as coisas já vão mudando, né, de forma lenta, mas vai mudando. Tem que ser um movimento grassroots, né, como você falou, de baixo para cima. E os profissionais, eles são culpados, mas eles são inocentes. Eles são inocentes por serem doutrinados, muitas vezes de forma errada. Não completamente, é claro, em parte, mas a ciência vem aí, arrebatadora, chega com tudo e a ciência é o que predomina. Então, o profissional tem que estar sempre se atualizando, o profissional ele tem que saber pesquisar, tem que saber ler e estudar. Não basta ser marionete e repetir tudo que os outros estão dizendo. Então, é um assunto um pouco complexo, tem a ver com a natureza, o modo como as pessoas vivem, os profissionais vivem, que muitas vezes estão preocupados mais em atender clientes do que pesquisar e se atualizar como profissional. E eu vejo que ainda as matérias e o cronograma é muito limitado em certos aspectos, né? Na questão da própria alimentação. Eu vejo que eles recomendam 300, 350 gramas de carboidrato, uma dieta hipercalórica praticamente para uma pessoa sedentária ou pessoa que pratica pouca atividade física. Já acho riquíssimo demais para quem é atleta, 350 gramas de carboidrato por dia. E essa é a base da recomendação.
350 gramas de carboidrato por dia, uma dieta isocalórica ou hipercalórica, alta em proteína e até com quantidades razoáveis de gordura, né? 100 gramas de gordura, enfim, 80 gramas de gordura, algumas vertentes aí recomendo uma dieta baixa em gordura, mas enfim, é uma dieta obesogênica que estimula todos os fatores de crescimento, inflamação, insulina e tudo, por isso que muitas nutricionistas como você tiveram que mudar de paradigma e realmente chegar lá embaixo para ver a luz no fim do túnel. Exato. Engordar 20 quilos aí e só a partir daí ter que ter uma epifânia, um momento que transformar a sua vida. E é desesperador, né? Porque você é profissional, né? Você é nutricionista. Eu estou aplicando tudo que eu faço, que eu aprendi, e por que eu estou ficando obesa? E aí a gente começa a entrar naquela paranoia, deve ser problema da tireoide. Deve ser porque eu não faço muitas atividades físicas. Cara, na época eu fazia 3 tipos de atividade física. Eu fazia musculação, corria e pilates. E aí eu falei assim, delicioso, né? Você faz exatamente o que falaram, comer 300 gramas de carboidrato por dia. Mas não adianta, porque a insulina alta o dia inteiro não vai ter exercício que compense, né? A não ser que você corra 10, 20 quilômetros por dia, não há ser humano que aguente isso. Então, realmente, como o pessoal meio low carb fala, né? Emagrecimento é 80% dieta, ou seja, redução de carboidrato, moderação de proteínas e 20, 30% exercício. Mas, enfim, eu acho muito boa a sua história, exemplifica bastante o que muitos profissionais estão passando atualmente com essa transformação, com esse movimento low carb atual. E eu tenho uma história um pouco diferente, já vou passar para o André aqui, mas brevemente eu comecei aqui com o meu blog em 2011, eu comecei com o meu blog, primeiro livro em 2012, comecei com abordagem não tão restritiva em carboidrato, porém já muito mais baixa do que muitos profissionais recomendam e seguem hoje em dia. Comecei com um Primal Blueprint do Mark Sisson, li muito seu blog, fiquei encantado e eu consegui sintetizar de forma incrível ao público os próprios princípios do Mark Sisson, do Corden também. Corden é o fundador da dieta Paleo nos Estados Unidos, e o Mark Sisson é um coroa sarado de 60 anos aí, com um blog incrível, muito bom, mas o que me fascinou, é que muita gente não sabe, foi que eu fui vegetariano por 6 meses em 2019, mais ou menos 2010, e eu sofri uma série de efeitos deletérios na saúde devido ao consumo de grãos elevado, falta de proteínas de qualidade, enfim, foi um desastre total para a minha saúde. Eu nunca me senti pior na vida, ficava doente o tempo todo, fui vegano por um tempo também, mas felizmente durou pouco, e pensando em retrospectiva, isso até foi melhor para mim, porque me levou à alternativa ancestral, e como resultado eu passei a estudar mais a dieta Primal, tive acesso aos estudos científicos, comecei a ler literatura científica, enfim, venho fazendo trabalho de pesquisador, estudando bastante desde 2011 e tentando implementar uma dieta baseada em evidências acima de tudo, né? Independente do rótulo, se é low carb, ancestral, o que seja, uma dieta baseada em evidências, comida de verdade, e isso eu acho mais importante. Mas vamos para o André, então, me conta como é que vocês começaram o canal do YouTube. Você já falou mais ou menos, você abordou em parte. Mas qual tópico vocês gostam mais de falar? Que assuntos vocês estão falando com mais frequência? Deixa eu só voltar um pouquinho, Caio, só pegar o gancho dessa conversa de vocês. E eu queria parabenizar, tá? Quem estiver assistindo aqui, porque é preciso ter um grau de humildade muito grande, de reconhecer quando você pensa errado, que está adotando a abordagem errada, ou talvez não seja a melhor, né? Letícia como nutricionista, você como um ex-vegano, nada contra o veganismo, tá? Eu acredito sinceramente que dá com muito esforço para caprichar, enfim, conseguir ter saúde, mas tem que se esforçar demais. Mas você vê que algo não está dando certo e não insistir nisso, e dar uns passos para trás, enfim, estudar, se atualizar e reconhecer exatamente quando você realmente não está seguindo pelo melhor caminho. E eu acho isso bacana. E no sentido de tratar a causa e não a solução, a origem do problema, só para também deixar claro aqui, registrado, quando eu comecei a comer comida de verdade, mais voltado de forma consciente para low carb e paleo lá em 2015, de 2015 até hoje, cara, eu não tenho uma dor de cabeça, nenhuma rinite, nenhuma sinusite, minha asma, nenhuma crise de asma de 2015, dezembro de 2015 até hoje. Então, o que a gente tenta aqui não é só propagar, é o que diz a ciência, casos que a gente vê, a gente propaga o bem que a gente está sentindo na pele com essa abordagem para que realmente a gente acredite, a gente vem vendo que pessoas podem absorver esse conteúdo e também usufruir dos benefícios. E por isso, e a partir daí também surgiu o canal do YouTube. Já voltando para a sua pergunta,
A Letícia, como falou, ela queria um maluco que corresse low carb e me achou nas redes sociais. E as pessoas no começo achavam que ou eu estava mentindo ou era um charlatão. E com o tempo a gente vem vendo os feedbacks que as pessoas vão seguindo e vai funcionando. Eu troquei muita fichinha com a Letícia, a gente começou a fazer umas lives no Instagram, nós dois, mas não tinha nada do Atletas Low Carb, até que em dezembro do ano passado, 2018, a gente decidiu começar a fazer algo mais sério no YouTube, tá? E começou tudo parecido, o podcast, o YouTube, o site. E hoje no site a gente tem dois caminhos que a gente segue. Um caminho que é trazer atletas, né, como o próprio Dr. Souto tem a teoria dos cisnes negros, né, que a gente acredita que todos os cisnes são brancos. A partir do momento que surge um preto, essa teoria de que todos são brancos, ela é anulada. Então, cada atleta que a gente traz é um cisne negro. Então, são atletas que a gente trouxe atletas já, Caio, que competiu em ultramaratona de montanha em jejum, tomando só água e cápsula de óleo de coco, e foi campeão da ultramaratona de montanha. E em jejum, né? E a gente traz também aquele atleta recreativo que quer sua melhor performance, que corre maratona e ultramaratona, e a gente traz também médicos das mais diversas especialidades, para compartilhar o ponto de vista na sua prática clínica, e tem sido bem enriquecedor. A gente já trouxe tanto o Souto, né, urologista, endocrinologista, o que mais? Ortopedista, médico do esporte, nefrologista, pediatra. Então, nutricionistas também. Bem bacana, tá? A gente tenta criar um conteúdo que a low carb esteja inserido nas mais diversas vertentes da saúde. Exato, eu acho que a dieta ancestral, low carb, não tem que ser igual para todo mundo, né? Tem algumas individualidade biológica, questão de gosto, preferência, você pode ser vegetariano, enfim, adaptar a low carb. É bom ser diplomático porque as pessoas têm gostos diferentes e prioridades diferentes. Exato. Então, vale ressaltar isso, né? Profissionais diferentes também que gostam da low carb, não só nutricionistas, mas de todas as áreas. Então, acho muito importante o canal de vocês, né? Para o público em geral e para pessoas que seguem a low carb e são atletas. Então, vou deixar o link do canal aí para o pessoal seguir, nesse link do YouTube, e também o link do meu canal também. Então, eu acho que vocês vão ter acesso de primeira no que há de mais inovador aí na área de low carb, atletismo, anti-envelhecimento também, né? Eu abordo bastante essa questão de anti-envelhecimento, questão de suplementos, biohacks, etc. E eu acho que essa questão da globalização, como você falou, vai ficar cada vez mais fácil para as pessoas terem acesso a conteúdo de qualidade. Então, vou falar de coisa boa, falo dos benefícios que você encontrou, né? A questão da doença. Eu também, pessoalmente, eu nunca mais tive rinite alérgica, sinusite. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha sinusite o ano todo. Era praticamente metade do ano. Era só no verão, assim, que eu tinha uma trégua. Então, eu ficava doente o tempo todo. E mesmo um pouco antes de começar a dieta low carb, um pouco antes do vegetarianismo, eu tinha muitos problemas de saúde relacionados ao intestino, relacionados à rinite alérgica, à gripe, resfriados, etc. E, literalmente, desapareceu. Eu nunca mais fiquei resfriado. Eu vou ousar dizer que toda vez que eu fiquei resfriado durou horas. Teve uma vez que eu fiquei resfriado e durou 3 dias, assim, mas é tão raro que eu mal me recordo. Então, eu falo isso com bastante orgulho, né? E se eu for parar para pensar, é incrível, né? Como o nosso corpo, ele é moldado pelo que nós comemos. Então, a dieta realmente é muito importante. E é triste. Realmente foi a dieta, porque eu fazia exercício antes. Era surfista, fazia academia. Faço academia desde os 14 anos. Então, realmente foi estritamente a dieta principal para mim. As pessoas acreditam que é normal, né? Ter dor de cabeça direto, ter mal-estar, alergia, e toma um remédio aqui, outro... Porra, trata a causa, pô. E às vezes essa causa pode ser algo tão simples, que é uma pequena mudança na alimentação, melhoria de hábito alimentar, e resolve, né? Realmente. No meu caso foi cortar o leite, cortar o glúten quase completamente, carboidratos refinados, enfim, comida de verdade. E eu sou apaixonado também por exercício, como vocês, eu faço surf nos finais de semana. Acho que a única parte aeróbica do meu treino é o surf, né? Porque eu surfo, não todos os finais de semana, mas quando eu surfo 3, 4 horas na água, sou bem fissurado, mas eu não tenho a paixão por corrida, como vocês. Já fui corredor, mas, assim, corredor de final de semana, corria 4, 5 quilômetros aqui, nunca fiz uma meia maratona que nem a Letícia, nunca fiz uma outra maratona como você, 3 ultramaratonas e 15 maratonas. Isso me leva à próxima pergunta que eu ia fazer para você. Qual é o tipo de esporte que o povo que segue seu canal
segue mais? É estritamente exercícios aeróbicos ou tem muita gente, muito fisiculturista que também busca o apoio da low carb? Quer falar, Nutri? O que a gente mais trabalha é com atletas de endurance, né? Então, a gente tem muito corredor, maratonista, triatletas, ciclistas, né? Esse é o que a gente tem em maior quantidade. Mas a gente já fez lives também, falando nessa parte de hipertrofia. Então, em menor quantidade, a gente tem, sim, atletas que buscam isso também, né? Mas a maioria, que eu acho, né, André, é atletas de endurance. A grande maioria é. A grande maioria. Corredores, triatletas, ultramaratonistas. Eu acho mais fácil seguir a dieta low carb sendo um atleta endurance do que um atleta de treino resistido, né? Um praticante de musculação. Até certo ponto, viu? Porque eu já pratiquei musculação há muito tempo sem carboidratos, assim, mas não no nível competitivo, no nível, assim, de 40 minutos por dia. Sim. Mas há uma limitação. Quando você quer ganhar mais massa, você não pode ter tanta restrição aqui. Os carboidratos podem dar uma forcinha, aumentar o aporte calórico. E também uma força anabólica devido à síntese de insulina, né? Então, você comendo carboidrato com proteína, isso ajuda você a construir músculo, embora a proteína seja o mais importante. Mas eu percebi aí que eu sempre consigo resultados um pouco superiores na musculação se eu estou focando em ganhar massa muscular mesmo, treinando todos os dias, 1 hora por dia, se eu comer carboidratos, né? Nessa faixa de 70, 100 gramas de carboidrato aí. Quer falar, aumentar o consumo de carboidrato, não precisa chegar a 350 gramas de carboidrato. Mas aí entra naquela questão, né? Sem ser dentro das diretrizes, porque as diretrizes nutricionais colocam uma quantidade absurda de consumo de carboidrato. Tendo em vista sempre o controle glicêmico. O controle glicêmico é muito importante. E por isso que eu só como carboidratos à noite. Eu treino de manhã e final do dia. Já comi carboidrato pós-treino de manhã. Mas mesmo assim eu já percebi usando o medidor de glicose cantino, não sei se vocês usam, geralmente são os diabéticos que usam, né? Tem o Freestyle Libre, a marca mais famosa que está presente no Brasil, é um aparelho que você coloca no braço para medir a sua glicose sanguínea em tempo real, o dia todo, tem os gráficos do mês, da semana, enfim, dos dias. E eu percebi que comendo a mesma quantidade de carboidrato, eu tive resultados superiores em termos de controle glicêmico, comendo carboidratos à noite e não durante o dia, mesmo sendo pós-treino. Eu tinha picos de glicose ao longo do dia, alguns picos maiores, outros menores, mas eu estava saindo da cetose também, medindo pelo meu medidor de bafo de cetose. Então, fazendo esse timing de consumo de carboidrato, que eu acho muito importante, né, comendo aí coisas como batata doce, inhame, carboidratos de baixo índice glicêmico, mas tudo no período da noite, ajudou bastante a melhorar esse biomarcador. E eu acho que todos os outros biomarcadores, entrando nessa questão dos biomarcadores, se manteram estáveis. A inflamação não aumentou, colesterol, triglicérides já foi reduzido, já tive triglicérides de 35, seguindo uma dieta de 150 gramas de carboidrato por dia, já tive triglicérides de 40, 50 com a cetogênica. Enfim, então eu acho que eu explorei essas faixas de consumo diversas aí e consegui bons resultados. Mas principalmente em termos de controle glicêmico, comendo carboidrato à noite. Agora, vocês comem carboidrato em algum momento do dia, algum momento da semana, algum dia de refeed, alguma coisa assim do tipo? Né, eu faço estratégias, né? Eu não me prendo, eu fico sempre em low carb, né? Mas eu não me prendo assim a só ficar em cetogênica. Eu faço por estratégias. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou para fazer uma prova que é daqui 2 semanas. Eu estou há 30 dias, essa é a minha estratégia, 30 dias de dieta carnívora, né? Então, eu fico esse período de dieta carnívora. Aí, depois, eu aumento, né, um pouco os carboidratos. Eu não conto. Hoje, eu já não faço mais essa contagem. Então, pode ser que tenha dia que eu esteja em cetogênica. E pode ser que tenha dia que eu fique com vontade de comer uma batata doce, uma mandioca, e eu como. Mas, assim, eu faço muito jejum. Então, o jejum já é uma coisa que eu já nem tomo mais café. É muito raro. Às vezes, só quando eu estou num hotel e aí tem ali, né, os ovinhos mexidos, tem umas coisinhas diferentes, eu acabo comendo, mas porque eu estou fora de casa. Mas na minha rotina diária, eu já faço jejum. Então, o que eu faço de alimentação são 2 alimentações diariamente, né? Então, então seria o almoço, eu faço um bom almoço, um bom jantar e pronto. Eu não preciso. É muito raro quando eu faço um cafezinho à tarde.
Às vezes, só se der uma vontade de comer uma coisa, eu vou na casa de alguém, eu tomo um cafezinho, um pedacinho de queijo, mas assim, é uma coisa muito rara. Então, eu praticamente, se a gente for pensar no meu maior parte do meu tempo, eu faço dieta cetogênica. A carnívora eu faço de forma bem estratégica para alguma prova específica, ou então em algum momento específico, ou então porque tem alguma salada que eu não gosto e aí eu como só carne, e eu fico oscilando assim, né? E não, acaba que não sai, né, da coisa. Mesmo que eu tenha um consumo um pouco maior de carboidrato em forma de batata, né, de raízes, acaba que não sai muito do esquema da dieta, porque eu só faço 2 refeições diárias. Às vezes uma, dependendo do batidão do dia, da rotina, às vezes é uma só e pronto, não come mais nada. Isso é muito importante para reduzir a insulina, controle glicêmico e para ativar a autofagia, né? Quando a gente faz o jejum 16 horas diário, a dieta de janela comprimida de alimentação, isso traz uma série de benefícios para o sistema imune, a repopulação do sistema imune, principalmente quando o jejum vai ficando um pouco mais longo, né? O jejum de 24 horas, também tem a questão das células-tronco, aumento da produção das células-tronco. Então, o jejum traz benefícios enormes. E também isso me leva à próxima questão, né, de jejuns longos. Eu queria perguntar para o André se ele faz, quantas refeições ele faz por dia, considerando que ele é um atleta. Eu não consigo fazer 2 refeições por dia como a Letícia, já que meu aporte calórico é de quase 3.000 calorias por dia. Então, eu sinto pouca dificuldade, assim, de comer mais de, sei lá, 1.500 calorias numa refeição só. Às vezes eu como quando eu estou num restaurante por quilo, mas no dia a dia eu acho muito difícil, por isso eu faço 3 a 4 refeições por dia, que é mais ou menos e até menos que é sugerido para os fisiculturistas, né? Os fisiculturistas, eles costumam comer de 3 em 3 horas, e no caso deles funciona. É para ganhar peso, né? Não é para emagrecer como os nutricionistas fazem. Então me conta, André, quantas refeições você faz por dia? Eu sigo uma estratégia como a Nutri também segue. Vamos lá, iniciando um ciclo de treinamentos, como eu fiz esse ano, né? Eu corri os 100 km em agosto, então eu iniciei janeiro com abordagem carnívora, 0 carboidratos. Iniciando ciclo de treinos, volume de treino bem baixo, então com 1 a 2 refeições por dia. Tá? Eu sempre tento obedecer à saciedade, mas de um modo geral, iniciando o processo do ciclo de treinamentos, 1 ou 2 refeições por dia, à medida que o volume e a intensidade vão aumentando, enfim, mas eu vou aumentando também o consumo de carboidratos. Tá? Mas ainda me mantendo abaixo de 100 gramas. Quando chega no pico de treinamento, de volume de treinamento, nesse ano eu cheguei a ter uma média de 100 a 110 quilômetros por semana de corrida. No período que eu cheguei a cerca de 130 gramas na semana, ou 130 quilômetros na semana, foi que eu cheguei perto de 100 gramas de carboidrato por dia. Tá? A esse pico, a gente vai aumentando, mas nesse período alto de volume de treinamento, eu chego a fazer 3 refeições por dia. Eu acho que, eu não lembro, deve fazer mais de ano que eu faço mais de 3 refeições por dia. Tá. Algumas poucas vezes eu chego a fazer 3, mas normalmente é 1 a 2 por dia. Tá, E eu costumo fazer jejuns de 24 horas ou um pouquinho mais a cada 2 meses, mais ou menos. Porque eu não vejo também muito sentido quando eu estou no ciclo de treinamento, com volume alto de treino, tá fazendo jejuns longos. Tá? Mas dentro do início do ciclo de treinamento e fora o período de treinamento, aí os jejuns correm solto. Ele começa a ser contraproducente, né? Porque precisa das calorias para ter o estímulo anabólico e a recuperação. Eu faço jejum de 24 horas uma vez na semana quando eu não vou surfar. E eu continuo treinando, eu faço um treino de 45 minutos de musculação, eu já estou acostumado, né? Então eu faço essas 20, 24 horas aí regularmente, mas se eu fosse treinar 140 quilômetros por semana, não faria sentido. Assim. É importante a gente estar compartilhando isso, Caio, porque a gente está compartilhando experiências e informação, boa informação. Porque as pessoas, quando descobrem o jejum, elas ficam com medo de quebrar o jejum. Parece que tem que jejuar 24 horas todo dia. O que é que quebra o jejum, o que não quebra. Quando descobre que low carb é bacana, cetogênico é bacana, parece que todo carboidrato é vilão, vamos fugir. Também não. Tá? Ter esse jogo de cintura, ter essa flexibilidade, não se tornar refém dessas estratégias é importante. Então, a gente compartilhar o que a gente realmente pratica, eu acho que é bacana para dar essa luz para as pessoas. Jejum é incrível, benéfico, como o Caio falou, mas não precisa estar jejuando 24 horas todo dia. Não que vai fazer mal, mas não precisa ficar com medo de quebrar o jejum, enfim, deu vontade de comer de manhã, coma, né? O que importa é a forma como você se sente bem e ter essa relação independente com a alimentação. Realmente tem que seguir a intuição, né? E pelo que eu vi, você não conta muitas calorias,
mas também o metabolismo é uma coisa muito individual, né? Algumas pessoas podem ter uma carga de treino superior e requerer menos calorias. Outras pessoas podem treinar menos e precisar de mais calorias. Então, o metabolismo é uma coisa, a individualidade biológica, é muito, muito importante também. Eu sou uma pessoa que eu considero hard gainer, então eu tenho dificuldades. Tem o cara, o Lois, tem um canal cetogênico nos Estados Unidos para fisiculturistas, né? E ele faz uma dieta cetogênica, ele pesa 90, 95 quilos, forte pra caramba, come 1.800 calorias por dia em cetose, assim, 40 gramas de carboidrato por dia. Eu nunca conseguiria manter esse peso comendo 1.800 calorias. Eu precisaria comer 4.000, 5.000 calorias para eu passar de 85 quilos. Então, é uma coisa muito individual, realmente. E a questão do jejum também, né? Não faz sentido você fazer jejum de 24 horas toda hora, você está treinando para uma super maratona, uma hipermaratona. A gente fala muito sobre isso, Caio, da individualidade, né? A gente tem que entender o que aquele atleta busca, né? Como é que são os treinos, porque aí a gente faz os ciclos, né? Vai fazendo os ciclos. Dá para fazer uma carnívora? Será que agora já que aumentou a intensidade e o volume, será que não vale a pena a gente colocar um pouco mais de carboidrato? Então, a gente vai fazendo isso, dependendo, né, em que momento aquele atleta está, né? Ele também, o próprio atleta, ele precisa entender isso, né? Entender que o corpo dele, o que está rendendo, o que não está. Por isso que sempre nas minhas consultas é uma troca. A gente precisa trocar esses feedbacks, ele precisa me passar informação, eu passo informação para ele, e de acordo com essas informações que a gente tem, tanto minha quanto deles, a gente traça a estratégia. Então, traçar uma estratégia para o atleta, ela é individual, né? Precisa saber composição corporal, o que ele busca, se ele tem muita massa gorda, se ele tem muita massa magra. Então, isso também faz parte de todo esse contexto do atleta. A gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixa e falar que todo mundo é igual. Às vezes, a gente vai precisar sair um pouco da low carb, dependendo do ponto que esse atleta está, né? Entrar para uma dieta mais paleo, ali, que tem um pouco mais de carboidrato, num momento específico. Dá para colocar uma carnívora, põe, enfim. A gente precisa aprender, né? O atleta precisa aprender a saber em que momento ele está, passar para o profissional e aí traçar a individualidade. E aí essa individualidade é aquela coisa, é dele. Então não é porque o cara fez que todo mundo tem que fazer. O que a gente passa é que existe possibilidades de ser competitivo, existe possibilidade de você fazer, né, uma maratona, uma outra maratona com menos carboidrato, mas que você tem que entender qual é o modo que vai ser melhor para você, tá? Então, a individualidade é uma coisa que a gente fala muito no nosso canal, a gente fala muito disso. O contexto individual é muito importante e acompanhando os exames, né, dos seus pacientes e ver a resposta do consumo de carboidratos na hemoglobina glicada, fructosamina, enfim, glicose de jejum, insulina. Se tem alguma doença também, né? Porque... e às vezes a pessoa não segue exatamente o que você fala para ela seguir. Então, também tem. Uma dieta de 1.000 calorias, ela está comendo 1.500. Você nunca vai saber exatamente o que o cliente está seguindo. Apesar de que atleta é mais disciplinado nesse sentido. Eu falo que eu amo trabalhar com atleta, porque atleta você manda fazer, faz. Né? Atletas são mais disciplinados do que uma pessoa que talvez queira perder peso, aí tem outros contextos ali, mas uma pessoa que é atleta, a gente percebe mais disciplina nele. Então, é mais fácil a gente manter, né? Apesar de não são todos, mas é mais fácil a gente manter a quantidade ali que a gente passa para eles. O atleta tem aquele fire in the belly, né? Fogo na barriga. Né? Que vai atrás e é persistente, é disciplinado. Enfim, mas tem muitos atletas no paradigma alto em carboidratos que se tornaram pré-diabéticos, enfim, diabéticos. Então, até mesmo se você é atleta, você tem que controlar o consumo de carboidratos. Eu acho que essa é a mensagem principal. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês qual é a principal fonte de estudos que vocês vêm seguindo ultimamente, o que vocês gostam de ler, se tem alguma revista, livros, enfim. Eu estou com alguns livros aqui, mas eu não vou falar muito. Tem meu livro aqui, A Dieta Low Carb,
Tem vários livros aqui sobre dieta cetogênica, enfim, leio todo dia, vocês gostam de ler bastante também, e eu acho que também essa deve ser a mensagem principal. Quando eu iniciei, né, eu acho que fez todo sentido para mim, né, foram os artigos científicos. Eu acho que é procurar, eu acho que a gente tem as bibliotecas hoje online, tem que procurar, e você põe lá low carb, cetogênica, enfim, você acha tudo que você, né, você acha tantos bons estudos, quando os estudos não são tão bons, mas é bom a gente, né, ler. Hoje também eu participo de todos os congressos que tem, né, sobre low carb que está acontecendo no Brasil, porque ali também é uma fonte de informação, de troca de informação com o profissional, networking, né? A gente aprende muito, porque ali a gente tem vários profissionais de diversas áreas e com informações às vezes valiosíssimas, que passa artigo, passa livros, né? Então a minha busca maior hoje eu estudo muito por artigos e congressos que eu participo, né, ao longo do ano. Legal. Antes do André falar como as fontes de estudo dele, os livros que ele mais gosta, é só relacionado a exercícios low carb ou a dieta low carb em si mesmo, em geral? Você gosta bastante da dieta low carb? Eu tenho um livro, deixa eu pegar aqui. Só. Pega aí. Esse livro, ó, Fisiologia do Exercício, gosto pra caramba, tá? Também bem... Tem muito conteúdo e tenho vários livros aqui da Nina, esses aí são, né, são livros de cabeceira. Do Açúcar, do Gary Taubes, enfim, a gente tem esses livros do Jason Fung também. Eu tenho uma lista de livros low carb em português no meu blog, porque infelizmente o Brasil é muito carente de informações de livros low carb, né? E os poucos que tem geralmente são autores internacionais. Então tem o livro do Dr. Mercola, que eu tenho aqui também. Tem o livro do marxista, não tem em português, tem o Barriga de Trigo, que o pessoal mais gosta. Eu acho que o Barriga de Trigo acho que também foi um que abriu minha mente, assim. Na verdade, o Barriga de Trigo eu ganhei antes mesmo de saber do blog do Souto e antes mesmo até de fechar o consultório da primeira vez, né? Eu ganhei do meu tio e eu li o livro, mas como eu não estava muito nessa pegada, eu falei, gente, isso aqui não faz, né? Fiquei meio assim. Só depois que eu fui ler o blog do Souto é que as coisas começaram a fazer sentido. Aí eu peguei o livro de novo e falei, cara, esse livro aqui foi realmente para mim fez um sentido bastante. Gary Taubes também é excepcional. Gary Taubes, é um dos principais fundadores aí do movimento low carb nos Estados Unidos. Gary Taubes é muito importante. E eu vou aproveitar e deixar a lista aí de livros low carb do meu blog para o pessoal do YouTube clicar e ter acesso também. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Fala aí, André. E tem outra coisa, a Nutri falou das evidências, buscar artigos. Eu também gosto de usar uma ferramenta, tem um Google Alerts, tá? Que eu deixo um termo de busca, vários termos. À medida que sair um termo que for publicado no estudo, eu recebo no meu e-mail. Gosto de fazer isso também. Então, eu já vou... Muitas vezes eu não vou atrás, ele já chega a mim, os estudos, os artigos, as publicações. E desses autores que a gente falou, até o marxismo, gosto pra caramba. Tem o Tim Noakes, a Nina. Eu acompanho seus sites, seus blogs. Então, não só literatura em livros, mas o que eles vêm publicando, as referências que eles vêm dando. É importante também pra caramba pra gente, porque são autores que a gente confia, que a gente segue, tá? Então, se o camarada disser que funciona, a gente vai acreditar, não 100%, até que a gente vá ler, que hoje a gente aprendeu a ser crítico, né? Por mais que a gente confie no autor, a gente vai lá, vê a evidência e a gente tenta interpretar do nosso ponto de vista. Então, eu acompanho esses profissionais, seus sites, seus blogs, suas redes sociais, e eu acho que é bacana pra caramba também saber o que eles pensam, o que eles compartilham. Infelizmente está tudo em inglês, né? A maioria, eu consegui chegar a 10 livros só em português bons de dieta low carb, enfim, nessa linha ancestral. Eu encontrei 10 livros nessa lista que eu vou deixar para os ouvintes, mas não passa disso. Então eu compro tudo pela Amazon. Então, às vezes entrega no Brasil, tem livro que entrega, tem livro que não entrega. Então, às vezes entrega na casa da minha tia nos Estados Unidos, que eu tenho parentes morando lá nos Estados Unidos, e eu tenho que trazer livros constantemente dos Estados Unidos para cá, para ter acesso a todas as informações, porque informação é tudo, né, pessoal? Então, vamos ficar por aí. Foi um prazer falar com vocês, espero conversar mais outras vezes em outras oportunidades. Foi um prazer, valeu, Caio. Prazer, muito obrigada, Caio. Valeu.